Boa noite, pessoal. Vamos começando mais uma live aqui pelo Instagram da TV Itararé. Eu sou Pauliane Mendes, jornalista e apresentadora lá na TV. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre propriedade intelectual, direito de propriedade intelectual. Não sei se vocês sabem, mas é a área do direito, né, que por meio de leis aí garante a inventores ou responsáveis por qualquer produção do intelecto, seja nos domínios industrial, científico, literário ou artístico, o direito de obter por um determinado período de tempo recompensa pela própria criação. O nosso convidado já está por aqui, eu já vou dando boa noite ao programa Diversidade, nosso diretor Saulo Queiroz, Ana Neri, Alisson, Natália, Hilda, Patrícia, Marcelino, sejam todos bem-vindos. Professor João Aldemar já está por aqui, que é o nosso convidado. Ele que é professor de Direito no curso de Direito da Unifacisa e ele, se quiser, já pode enviar a solicitação para a gente começar a nossa conversa. Lembrando que essa live fica salva, tá? Aqui no feed do Instagram da TV. Professor João Aldemar, se quiser já mandar o convite para a gente começar. Olá, socorro. Tudo bom? Aqui tá, vamos começar. Eu já aceitei aqui. Vamos só aguardar. Agora sim. Olá, Agora sim. professor, tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus, tudo Como jóia. estamos? Tudo jóia, graças. Graças a Deus. Cadê a professora Verônica? Um beijo para ela. Mande sim. Quando é temporada de live, tanto essa como a do Educação de Facisa, Verônica arrasta os meninos para longe. Ela vira tutora enquanto eu fico aqui na Luta. mídia. Ô, professor, primeiro, eu queria muito dizer que essa é uma área do direito difícil. A primeira vez que eu tive contato com esse assunto foi exatamente numa palestra sua no Comune Curtas. Acho que uma das primeiras edições, acho que é a segunda edição do Comune Curtas. Eu era aluna de jornalismo da UEPB, claro. Oi, Adélia, tudo bom? E aí, assim, a sua palestra me encantou, porque foi extremamente didática. Eu estou tentando puxar pela memória, acho que foi para os vídeos de 2014, 2015. Não, acho que foi Então, por aí. antes. Foi Foi antes? antes. Foi bem antes. Meu Deus do céu, como tem. Então, eu tinha, o quê? 6 anos, 7 anos na época. Não sei, por aí. Cara, eu me lembro, por aí. Eu me lembro, foi um convite de André. Eu cheguei a participar de uns três curtas, ainda Exatamente. quando o André estava coordenando. Eu me lembro de um que foi muito, muito, talvez tenha sido esse que tu tava, que foi um no museu, Isso, foi esse aí, no Museu da meu UEPB. Deus, onde hoje é a Secretaria de Cultura. Isso, perfeito. Oi, É, Saulo. Oi, Saulo. E Poliana, é engraçado, porque de fato é uma área, assim, eu tento levá-la de forma didática, até pela condição de professor Sim, mesmo, mas eu acho que a motivação, mais do que a motivação docente, eu digo que é a motivação da paixão mesmo. Assim, eu sou muito apaixonado por propriedade intelectual. Então, assim, talvez venha até a facilitar. Não sei se a didática, até já agradeço pela referência quanto a ela. Não sei se ela vem pela paixão ou se por força dela eu me apaixonei. Eu acredito que não. Minha lida com a propriedade intelectual vem antes mesmo de ser professor. E eu acho que é um pouco disso, assim, a partir do momento em que eu me vi envolvido com ela, eu entrei no curso de Direito por causa dela, Paulinho. tá Eu queria bom. ser músico. Eu passei a parte da minha adolescência querendo ser músico. E, enfim, molecão, muito novinho, não tinha como, enfim, ter todas as facilidades para sair de casa para fazer um vestibular para música. Na época ela só tinha lá em João Pessoa. Uhum. E a escolha do direito foi muito, parece loucura. Como é que você está saindo de música para direito? Mas foi justamente isso. Quando ele disse, Sim, não, eu não vou seguir as artes, mas eu vou seguir o direito e vou seguir a propriedade. O direito autoral, nem falava propriedade intelectual na época. Eu, particularmente, né? Eu já só pensava nos direitos autorais. Depois é assim, depois eu vou para lá para trabalhar com isso. O meu primeiro livro que eu comprei lá,
entrando no curso de Direito, fera, inocente de pai e mãe, primeira semana sem aula, enfim, os tempos mais complicados da UEPB. Aquela minha primeira semana sem aula me serviu justamente para ir em busca de literatura na área de propriedade intelectual. Essa semana foi quando Jesus, acho que foi sexta-feira passada. A gente fez, foi sexta-feira passada, exatamente, a gente fez 25 anos da Lei de Propriedade Industrial, a 9.279. E foi o meu primeiro livro, foi um livro de propriedade industrial. Então, assim, eu entrei em 96, a lei tinha sido recém-aprovada, e foi justamente nesse processo de já início de discussão da nova legislação. Então, muito antes de sonhar ser professor, aliás, de sonhar não, acho que a minha tentativa de ser professor veio desde cedo, mas muito antes de imaginar que esse sonho podia ser realizado, eu já estava envolvido com o PI e é a paixão da minha vida. Excelente. Ó, aqui, ó, a professora Verônica entrou, um beijo para ela. Outra coisa, ó, Trícia dizendo, Trícia já comentou, Trícia, 2 profissionais excelentes nessa live. Um beijo para você, Trícia. Oi, Trícia. Obrigada. Vamos começar, então, como diz o Matheus. Você sabia... Não, você sabia que Trícia foi meio que cupido... Hoje não chama mais cupido, não. Hoje é chipeiro, né? Hoje é chipeiro, né? Tem um nomezinho hoje que usa. Vocês, então. Foi ela que chipou. João e Verônica. Verônica foi minha professora de publicidade. Um beijo enorme para ela. Excelente profissional. Um beijo para ela. Do fundo do meu coração. Gosto muito, muito dela também. Vamos começar pela raiz desse problema, que para você não é problema, mas para muita gente é, né? Quais são os tipos, então, professor João Ademar, de propriedade intelectual? Tá. Então, vamos, como diz a história, vamos começar do começo. A gente imaginar a propriedade intelectual é imaginar, Paulinho, que a gente está diante de uma área que vai cuidar de tudo que perpassa a criação humana. E aí onde a gente começa a ter um nó. Dos quadros que estão aí atrás de você, o meu óculos foi criado por alguém. Sim. Do software que a gente está utilizando para fazer essa live, a geração da arte da logomarca aí da TV Itararé foi criado por alguém. Então, a gente já começa a entrar dentro de uma seara um tanto quanto hiper, no sentido específico, porque ela vai lidar efetivamente com todo tipo de criação humana. Então a gente já começa a ver o grau de importância que é essa área. Só que nem todo elemento de criação humana é similar dentro do seu, não só do seu aspecto de ideação, mas do seu resultado final. E aí a gente começa a tentar fazer uma divisão doutrinária, mas também legal, que acabou sendo a divisão que a gente tem hoje. Porque eu tenho elementos de criação que são bem culturais mesmo. Eu tenho a literatura, eu tenho a música, eu tenho as artes plásticas. E eu tenho outro espaço de criação que são criações, eu costumo dizer em sala de aula, que são criações menos romantizadas. Que são as criações voltadas para a indústria. Sim. Então, processo de fabricação, enfim. E aí onde vem a história? Eu preciso primeiro entender que a propriedade intelectual vai abarcar tudo que a gente cria, mas nem tudo que a gente cria tem um componente estético efetivo da qual se vê presente em algumas modalidades. E aí isso vai gerar uma primeira diferença, que é a diferença entre os direitos autorais, que a gente nem chama propriedade, a gente chama direitos. Olha. Não é propriedade autoral. E eu não sei como é que vai ser o nosso tempo hoje, mas se der eu já dou uma pincelada por que direito. E a gente tem do outro lado o que a gente chama de propriedade industrial. Que aí sim, a gente pode até chamar de direito industrial. No caso do direito autoral, não. É direito mesmo. Por quê? Porque essa diferença faz com que a gente mude uma coisa que a gente chama no direito, e eu falo também, claro, aqui, para quem não é do direito, isso mexe com uma coisa que a gente chama de natureza jurídica. O que molesta a natureza jurídica? Quando a gente pensa em natureza jurídica, pensa na gente, em natureza mesmo. Então, qual é a minha natureza? Minha natureza é de ser assim e ser assado. Qual é a natureza de Saulo, que está aqui nos assistindo? Tanto é que quando você identifica a natureza, vamos personificar, de uma pessoa, e às vezes alguém diz que determinada pessoa fez tal coisa. Uma das coisas que você primeiro diz é, eu duvido que ele tenha feito isso. Isso não é da natureza dele.
a gente usa essa expressão. É. A natureza tem uma coisa de vinculação entre as características e o que ele é. No direito, a gente chama também essa expressão para usar natureza jurídica. E aí é onde começa a ver efetivamente a diferença das duas. Quando eu falo da indústria, de uma coisa corpórea, quando eu pego uma caneta, quando eu pego, enfim, uma régua, isso aqui, eu não sei quem foi que desenhou a régua, eu não sei quem foi que desenhou um lápis. Lápis não. Sei lá como é que chama mais isso aqui. Como é que chama isso aqui, Paulo? Pelo amor de Deus, eu tô ficando velho. Cara, eu não tô nem vendo. Caneta. Como é que a galera chama? Não é lápis. Lápis é isso aqui. Enfim, quando alguém projeta isso aqui, essa mocidade agora tem uns nomes específicos. Eu chamava, no meu tempo, chamava de poli. Mas poli é a marca. O fato é que, quando a gente projeta essas coisas materiais, que a gente não sabe nem o nome, lapiseira, mulher. Lapiseira, mas eu não tava vendo lapiseira aí nunca. Eu jamais ia lembrar dessa definição. Poliane, se eu perguntar pra tu quem foi que desenhou tua lapiseira que tu tem aí no teu escritório, aí tu vai dizer, tu tá ficando doido. Ninguém desenhou essa lapiseira, você desenhou. Você não sabe o nome do cara que desenhou a lapiseira, aí você diz, não sei. E é exatamente isso. A natureza desses objetos não são pessoais, são reais. Agora, se eu pergunto, quem escreveu Machos? Saulo. Ou seja, a arte é diferente da indústria. Quando eu puxo para a arte, aí a natureza já deixa de ser só propriedade. Eu tenho que ser propriedade mais pessoa. Por isso que eu não chamo propriedade autoral. Intelectualidade, né? Exatamente. Por isso que eu não chamo propriedade autoral. Eu chamo direito autoral. Direito autoral. Porque no caso, por exemplo, de Saulo, ele tem todo um direito de propriedade. Do mesmo jeito que a gente tem uma lapiseira, agora eu vou falar o nome da danadinha. Do mesmo jeito que a gente tem uma lapiseira como uma propriedade, ele, mais do que a propriedade, ele tem um direito de vinculação ao nome dele. E aí é onde começa a ter, principalmente na sala de aula, mas também lá atrás, no tempo que eu efetivamente prestava serviço, digamos assim, a autores, a inventores, enfim. A primeira dificuldade é começar a imaginar esse pessoal que determinados elementos, eles não têm direito. Então, Saulo, já que a gente pegou Saulo para exemplo, geralmente nas minhas aulas eu faço assim, por exemplo, eu pego um Cristo, por exemplo, eu vou levando o copo do menino de exemplo até o final da aula. Hoje o Cristo vai ser Saulo. Eu pego Saulo como exemplo. Se eu tenho todo um aspecto de criação dele, eu vou ter sempre a vinculação dele, porque o que ele cria é um componente que tem uma relação estética, de apreciação estética, vinculada à pessoa. Eu consumo o produto, a arte, pautado na pessoa. Quem inventa, lá na propriedade industrial, não tem isso. Agora, tu imagina que eu convencer isso para um cara que desenvolveu uma marca, por exemplo. Que vê, por exemplo, o concorrente usando a marca dele. Aí o camarada chega e diz, mas eu criei a marca antes. Aí eu vou dizer, meu velho, o direito não está preocupado em saber se você criou a marca antes. Porque o direito não é pessoal. É a história da natureza jurídica. Ela é só propriedade. É só propriedade. É só propriedade. Por isso que depois outras pessoas podem vir aperfeiçoar o que ele já fez. É por isso que... Exatamente. Boa. Isso quando o aluno diz isso, já dá uns pontinhos para o aluno. Exatamente. Uma adaptação, uma releitura, mas ele tem que dizer, nesse caso, tem que dizer o que é. Perfeito. Olha a diferença quando você tem um vínculo com a pessoa. Na Peças Machos, se eu quiser fazer uma adaptação, por exemplo, para o cinema, eu tenho que ter autorização dele. Sim, mas se eu quiser fazer... muito, né? Filme baseado demais. no livro. Ao contrário, se eu quiser fazer uma melhoria na lapiseira, eu simplesmente faço. Eu posso até ter uma vinculação industrial num eventual patente anterior, aí vai gerar um termo mais específico, que a gente chama de patente dependente. Mas eu não preciso de autorização para tal. No caso específico do autoral, eu preciso. Então, em linhas gerais, é como se eu conseguisse diferenciar criações humanas que são vinculadas à cultura, aos sentimentos mais culturais, culturalizados, e criações humanas mais vinculadas à produção, à finalidade. Eu fiz desenho industrial também. Sim, eu já ia lhe interromper para lhe perguntar uma coisa. Já eu faço essa pergunta que ele fez aqui sobre
sobre quando é que cai no domínio público e tal e tal. Sim, Mas aí tu respondo tá falando também. tanto em fabricação, né, industrial, e eu fico me perguntando a situação das vacinas nesse contexto de pandemia, tendo em vista já, não sei se você já viu essa decisão do Supremo, do Supremo Tribunal Federal, não sei se você também aprecia ou não essa decisão, né, de que considera inconstitucional o artigo 40, depois você comenta para a gente esse artigo, que modulou o É, alcance da medida, né, dessa medida de IPI, que é mais ou menos uma estrutura, um consenso do mundo inteiro, né, com relação à propriedade intelectual da fabricação das vacinas e tudo mais, né, que várias coisas foram pesa. sendo derrubadas por conta da pandemia para que se acelerasse o processo, né, assim. E aí, É mais ou eles menos derrubaram assim. prazos extras, eu acho, lá, para Mas medicamentos e equipamentos de saúde. Mas o que é que você acha dessa decisão? Você acha correta? são coisas, Poliana, que se encaixam, mas é porque como foram decisões. Houve a Sim, decisão do Supremo, ao mesmo tempo que houve a mudança, digamos, comportamental, sobretudo dos Estados Unidos, mais recentemente da China, com relação à licença compulsória, e aí as sim. pessoas tendem a jogar os dois elementos como se fossem correspondentes. Nem são. Aliás, essa é a prova da segunda unidade da pessoa de propriedade intelectual lá da disciplina. É Olha bom que aí. Quem tiver Quem estiver por assistindo a aqui, live ó, vai já tem a ganhar um extra. resposta. É só transcrever. Mas vê só as diferenças. Fica salvo, viu, minha gente? No fim Já da fica TV. salvo. Cara, a decisão do Supremo tem a ver com a dilatação de prazo. É diferente da perspectiva Eu vou usar quebra de patente, vou me arrepiar porque eu vou usar essa expressão. Porque não existe quebra de patente. Existe licença compulsória. Mas a imprensa usa quebra de patente. Compreende melhor o termo quebra de patente. Mas não. A gente tem o que a gente chama de licença compulsória. Sim. Aí, o que é que acontece? Vamos por parte. O que o STF decidiu é que a gente não pode dilatar um prazo de uma patente por força de uma morosidade do INPI para realizar o deferimento. Em linhas gerais, começa a discussão assim. A gente já tem na legislação que o prazo, ele, por motivos de força maior, ou justificados em face de morosidade do sistema, eles não podem ser não pode ser menor do que 12 anos. Só que os caras, ainda que fosse corrigido os 12 anos, era para muito além do que era efetivamente os 20, no caso, se fosse uma PI. PI é patente de invenção, o privilégio de invenção. Você até conceitou rapidamente. A melhoria a gente chama de modelo de utilidade. Tá. São 15. Então a discussão lá foi para você ter um prazo de vigência maior. O lance do Covid é um pouco diferente. Porque o lance do Covid é a história da emergência nacional. Sim. E é interessante, porque traz aquela discussão que você trouxe no início, quando a gente fala em propriedade, e aí toda essa situação que envolve o saber estético, a percepção prática, a percepção simbólica do produto, mas independente de tudo isso, eu estou falando de propriedade. E propriedade, Poliane, ele tem uma relação muito, muito efetiva, inclusive constitucional, que é a que a gente chama de assunção à função social. O que significa dizer isso? Toda propriedade tem que atingir um fim social. Tanto é que você pode, por exemplo, desapropriar uma casa para passar uma estrada. Você pode desapropriar uma fazenda improdutiva para fins de reforma agrária. Então, propriedade, do mesmo jeito que a gente tem esses elementos para as propriedades físicas, a propriedade intelectual, e nesse caso a propriedade industrial, também tem esse elemento. E é justamente o que querem fazer com o Covid. Eu quero utilizar da função social dela e vou usar o termo laico. E quer fazer a quebra da patente para que a gente possa utilizar esse conhecimento, esses componentes tecnológicos, sem ter os royalties que, de fato, deveriam se ter por força da apropriação. Porque propriedade é monopólio, né? Só que passa-se uma mensagem de que existe uma ruptura. Por isso que
o termo quebra é um tanto quanto complicado, porque passa a sensação que é uma desapropriação. Eu não estou desapropriando porcaria nenhuma. Eu estou simplesmente licenciando de forma compulsória. Aí, como é compulsório, como é obrigatório, aí o valor do royalty passa a ser arbitrado pelo Estado. Mas os laboratórios vão continuar recebendo, em tese, né? A não ser que, imagine uma pseudo-licença compulsória a título gratuito, o que é inverossímil. Então, não tende a ser algo tão escandalosamente disruptivo no sentido da desapropriação, porque Sim. a galera que olha para o lado dos laboratórios diz, não, você vai inibir o investimento. Eu não sei se eu vejo desse lado, não. Porque Então, esse para pessoal já responder... ganha muito, né? Só tem gente besta na área, né? Então, já respondendo concretamente a tua pergunta, eu acho extremamente plausível e na minha modestíssima opinião, desprovido, inclusive, de maiores debates, porque já existe previsão legal para a licença compulsória para os elementos protegíveis ou protegidos em face de emergência nacional. E nós estamos vivendo a emergência nacional, então não teria muito diferença nisso. Então, fechada essa história, vamos à pergunta de Saulo. Uma das minhas dúvidas é sobre o período que uma obra leva para cair em domínio público e como ficam os direitos dos possíveis herdeiros ou parentes do criador ou criadora. Saulo, meu querido, um cheiro para tu. É uma das coisas que eu acho mais sem futuro, Pauliane, do direito autoral, é o tempo de vigência. Eu converso demais, vocês já notaram, né? Essa live tem 3 horas, Pauliane? Não, teria uns 30 minutos, mas tudo bem. Eu converso demais. Mas vê só, antes de responder, eu vou responder. Mas entenda só por que eu critico. Pensemos comigo. Pauliane, para que serve o direito autoral? De uma maneira geral, para proteger o cara que cria. Isso. Qual a intenção de proteger o cara que cria? Fazer com que o cara possa ganhar a partir da sua criação e ele poder se dedicar a ela. Olha que coisa bonita. Então, eu tenho artistas, eu tenho pintores, eu tenho músicos, e aí eu doto esse pessoal de direitos para que ele receba a partir do seu talento e possa se dedicar ao seu talento. É uma forma de retribuir à sociedade o talento que eles têm, a dedicação que eles têm à arte. Ótimo. Então, o que é que o Estado pensa? Vamos jogar uma retribuição vitalícia para esse cara, né? Um direito vitalício, para que ele não precise trabalhar em outra coisa. Perfeito. Quando esse cara morre, em tese não, efetivamente morre com ele a intenção criadora, a capacidade criadora. Aí você pensa assim, sim, os herdeiros. Não, sacanagem não, deixar todo mundo que passou anos. Aí eu lhes pergunto, sim, é ótimo. Só que, vamos pensar com razoabilidade, por que eu estou dizendo isso? Porque são 70 anos após 1º de janeiro do último dos falecidos coautores. Você pega, por exemplo, você dá o exemplo dos Beatles. John Lennon morreu em 80. O danado lá do Paul McCartney, inclusive reza a teoria conspiratória que o sósia dele, né, vai brincadeiras à parte, o danadinho tá lá vivo. Então ele vai usar Beatles em domínio público quando? Em 2100. Então, aí onde entra a história? 70 anos não é aquele valor para que a família que era mantida pelo artista venha... É uma possibilidade de você ter 2 gerações de pessoas que vão continuar recebendo apenas pelo fruto do antecessor. Sim. Eu acho muito tempo. 70 anos, contando de 1º de janeiro. Tempo? É muito tempo. Um beijo para a doutora Marina Gadelha, entrou aqui agora. Ó. Oi, Marina! Faz tempo que eu não vejo Marina. Para vir dar uma olhada na nossa live, porque hoje a pauta ambiental pegou fogo, literalmente, né? Mas sim, siga aí. Não, é muito tempo. Se você para pensar, é muito tempo. Então, o que acontece? Esse, no meu ponto, é uma perspectiva de lobby muito barra pesada que a indústria do entretenimento inseriu dentro do direito autoral. Poliane, indústria do entretenimento, a indústria da informação, a indústria química,
elementos da área automobilística. Esses caras mandam no mundo, e esses caras mandam no mundo por causa da propriedade intelectual. É Eu verdade. brinco com meus alunos e não estou tirando onda, não. Claro que eu sou apaixonado pela área e, obviamente, essa paixão faz com que eu seja um tanto quanto Tendencioso. desequilibrado no sentido... tendencioso. Mas esse desequilíbrio, no sentido do pensamento, dizer que eu sou desequilibrado é uma maldade, né? Mas eu também sou. Mas o fato é que, na hora que você pensa esse desequilíbrio, você pensa que efetivamente, por mais que exista esse equilíbrio, você não pode fugir de uma regra efetiva, que é a importância dessa área. Enfim, então esse pessoal exerce um lobby muito pesado. Muito pesado. A manutenção por 70 anos, na minha opinião, é muito, muito longa para o domínio público. E aí, a segunda pergunta de Saulo é como é que ficam os herdeiros? Existem as exceções. Deixa eu falar rapidamente a exceção. O audiovisual, pronto, obras anônimas e pseudônimas. Elas começam a contar de 1º de janeiro do ano subsequente ao da divulgação. Mas por quê? Porque se ela é anônima, eu não sei quem é o cara, em tese, e ele não vai morrer. Como é que eu vou contar pós-morte se ele Ele não pode existe? reivindicar a qualquer momento também, né? E ele pode reivindicar. Seria um direito secundário, que é o direito ao inédito. Tem muita coisinha, tem muita minúciazinha, Tem. mas a reivindicação faz parte do Sabe dos inédito. seus alunos, viu, E João o que Ademar? acontece? Esses 70 acabam, de certa forma, gerando um espaço de monopólio para os herdeiros. Aí, segunda parte Sim. da pergunta de Saulo. Como é que ficam os herdeiros? É um direito transmissível, como qualquer outra propriedade, e eu vou além. É uma das poucas exceções jurídicas em que se transmite elementos de direito personalíssimo. Os herdeiros, eles podem reivindicar, você usou a expressão reivindicar, que é um dos atributos da propriedade, a gente chama de ad reivindicatio. Os herdeiros podem reivindicar a condição por exemplo, a não autorização para uma nova edição, por exemplo, de um livro. Entendi. Então, ou a exigência de a pensão do nome do autor, no caso, o autor da qual ele herdou os direitos, em face da subtração desse nome na exposição de uma obra. Então, inclusive, elementos personalistas vão sendo levados adiante. É interessante. É muito interessante. E existe também o roubo, né, de propriedade intelectual. Existe, se bem que acabaram com ele, acabaram com a nossa moralzinha. Houve uma reforma, direito penal, Poliane, 2005, 2006, meados de Faz 2000. muito tempo. Faz um tempinho. Antes a gente tinha, de uma forma muito clara no Código Penal, o plágio e a contrafação. O que é o plágio? A violação do direito moral. Então eu tenho pegar uma obra e dizer que a obra é minha. A contrafação é o que a gente chama popularmente de pirataria. Eu vender a obra, eu ganhar. Em cima da obra dos outros. Ganhar em cima, eu não vou nem dizer só economicamente, mas na hora que eu passo uma obra gratuita para alguém, eu estou deixando. Na verdade, não é nem eu ganhar em cima dela, é fazer com que o autor deixe de ganhar. É muito mais a subtração do dele do que o ganho do meu. Sim. Só que, até meados de 2000, a gente tinha essa diferença bem clara no Código Penal. Plágio e contrafação. Fizeram a bendita de uma reforma, um lobby pesadíssimo da indústria do entretenimento, que era a época que estava tendo um boom Eu lembro demais. Da pirataria. o boom é da TV por assinatura, esse boom fez com que eles fizessem uma reforma e eles suprimiram a diferença. Poliane, pro legislador penal, não existe mais diferença do ponto de vista concreto entre plágio e contrafação. Olha que sacanagem. Então, eu desapropriar você da condição de autor, eu vender sua obra sem lhe dar a grana, é a mesma coisa que eu dizer que a obra é minha sem ser minha. Só que são coisas completamente diferentes. O atingimento moral é muito maior do que o atingimento patrimonial. Mas, enfim, a gente ainda usa isso como modalidades. Mas eu vou ser bem sincero contigo, vice. Perdeu-se, a galera não está muito mais com tanto ímpeto
sobretudo dentro da perspectiva criminal, que se tinha antes. A gente acaba indo verdadeiramente buscar nossas sanções dentro de um aspecto civil. É muito mais a busca pela indenização civil do que por outras situações, justamente porque se perdeu um pouco essa importância em face da reforma, infelizmente. Ô, João, você acredita que virão outras reformas de acordo com assim, os novos moldes da sociedade, sobretudo depois da pandemia? Olha, eu acho que vai vir, mas eu não sei se precisaria vir. Entendi. A nossa legislação, Paulina, ela é bem redondinha. A gente tem já uma possibilidade de imaginar uma proteção de obras futuras já no próprio preâmbulo das discussões da lei, que é uma lei, enfim, um pouco menos recente, tem 23 anos, um pouco menos recente, 23 anos, mas ainda está. Você tem uma ideia, a própria definição de obra na lei, ela fala que são obras intelectuais protegidas, aí ela conceitua as criações que sejam fixadas no suporte, etc., mas ela coloca suporte esse atual ou futuro. Ele só coloca atual ou futuro, ou seja, aquilo que eu crio pode estar em qualquer suporte que eu já conheço, num pedaço de papel a uma fita magnética, a qualquer suporte futuro. O próprio legislador, em 98, já colocou o futuro. Entendi. Porque se você para pensar no mundo digital, Pauliana, o mundo digital só muda o que a gente chama de corpus mecânico. Criação é criação. Música é sempre música. Se ela estava numa bolacha de vinil e se hoje ela está no streaming, ela só mudou o suporte. Mas no final das contas, né? Exatamente, no final das contas, eu estou tratando de música. Se antes eu vendia um quadro físico por alguns milhões e hoje eu vendo uma arte digital em NFT, que é agora a onda do momento, né? São os non-fungible tokens, que são aquelas apreensões de valor para um elemento digital. No final das contas, eu só estou mudando o quê? O suporte. Então, assim, se fala muito, tem que ter mudança, mas o substrato dos elementos protetivos, que são as situações que o homem cria, eles estão aí. Se eu estou desenhando numa tela daquelas canetas digitais, e se eu estou desenhando numa tela de tecido, pouco importa. O que está importando é a minha atividade criadora. Exatamente. Mas existe previsibilidade, sim, nem tanto pela previsibilidade normal que a gente vem a ter no direito. Nem aquela supressão da trilogia, do trialismo realiano, né? Ter o fato, o valor e a norma finalizada. Nem por isso. Mas se você pegar o Marco Civil da Internet, lá em 2015, ele colocou lá um artigo que diz que as perspectivas autorais deverão compor uma legislação própria. Então, é como se ele já antecipasse, vai ter que ter, em algum momento vai ter que ter. Não sei que momento vai ser isso, mas ele já sinaliza que sim. É um pouco nesse sentido. A gente há de ter, o direito é dinâmico, né? Mas eu volto a assistir, criar, essa coisa linda que é criar e se ver protegido por ela é muito antes da própria existência do direito. Então, assim, por mais que o direito seja dinâmico, esse dinamismo não muda a essência da criação, a essência de transformação de ideias em elementos corpóreos. E, enfim, isso já está, de certa forma, protegido. A natureza jurídica é a mesma. Aprendi como excelente. Exatamente, querida. Adorei. João, muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço. Peço desculpas. Conhecimento, sabedoria. Não, eu peço desculpas por falar demais. Nada. Eu sou um tagarela. Eu tenho certeza absoluta que no meu enterro vão vir 2 caixões, o meu e o da minha língua do lado. Mas peço desculpas pela tagarelice. Me sinto mais confortável, de fato, quando eu estou do outro lado, quando eu estou fazendo as lives da Educação de Facisa. Posso fazer o jabá da Educação de Facisa? Você pode fazer todos os jabás, eu já iria dizer, dos seus estudos, dê aí o endereço de todo mundo. Faço isso também. A Educação de Facisa, eu fico do outro lado, eu confesso que eu fico mais à vontade. Eu fico como você está, assim, ouvindo
e esperando o camarada, como eu, dar uma brecha para respirar, para falar. E eu notei que você estava só esperando eu respirar. Eu achei tão bonitinho, falando, e Poliane pensando, quando é que esse camarada vai respirar para eu poder Nunca, perguntar a deixa que próxima coisa? conversa. Então, assim, todas as quintas-feiras, a gente tem no @educação.unifacisa Uhum. momentos como esse que eu estou tendo aqui com Poliane, mais voltados para as questões da educação. Essa semana não vai ter, porque essa semana eu estou aqui fazendo essa contigo. Mas todas as quintas a gente tem. E é mais ou menos nesse sentido, para quem está nos assistindo, síncrona ou assincronamente. A gente tem muita audiência, né, Poliane? Depois, tão interessante. A É gente vai vendo verdade. os numerozinhos crescendo. Então, a gente tem todas as quintas no educação.unifacisa. Quem Uhum. quiser ver mais sobre propriedade intelectual como um todo, a gente tem um grupo de estudo. Eu sou muito feliz, nós temos um grupo desde 14, cadastrado no CNPq. Maravilha. Ah, é maravilhoso, a gente já produziu tanta coisa legal, Poliane. Eu creio. E hoje a gente está com 10 linhas de pesquisa. A gente está trabalhando desde metafísica a recursos naturais. A gente trabalha de literatura a arbitragem e mediação. Então, assim, tudo que vincula a propriedade intelectual, que no final das contas cabe Tudo tudo, é, né? porque o homem cria tudo, né? Então, a gente tem o gesp.org, gespi.org. A Lisandra foi minha aluna também. Pois é, concordo com ela. Ó. Sempre muito bom ouvir aprender e se divertir com o João. Muito bom, Lisandra. Eu já fui aluno de Verdade. tanta gente. Eu adoro ser aluno. Me perdoe a galera de direito. Aliás, um abraço aos estudantes de direito. Hoje é o dia do estudante de direito. Mas dar aula de propriedade intelectual para a galera das artes, Poliane, Ó, não Marina tem coisa aí, ó. melhor. Marina, Marina diretamente foi minha, da foi minha propriedade orientanda. intelectual de Ariane Suassuna. Beijo pra ela. Olha só, então a gente tem lá o gesp.org. Então eu convido Uhum. também a vocês enfim, acompanharem. A gente tem Sim. um resumão de propriedade intelectual lá. A gente tem uma doutrina bem legal lá e a gente faz muita publicação com esses temas novos, de uma maneira geral. E é isso. E vão lá no Educação de Facisa que tá um projeto massa, viu? Está um projeto massa. Muito bom, João. Muito obrigada mais uma vez. E a Eu gente que volta a se agradeço, falar aqui em querido. qualquer live dessa. Você vai ver, eu tenho certeza. Um cheiro para tu, um cheiro para Saulo, Beijo. para todo mundo. Beijinho. Desculpa, realmente eu não parar de falar, né, Marina? Marina me conhece. Beijo, Marina. Ah, ah, e fica com Deus, querida. Se Deus E quiser, a até a gente daqui a próxima. pouquíssimo tempo vamos estar todos na rua, que é o que vale. Amém. É verdade. É isso aí. Ei, Um obrigada cheiro, a e um cheiro vocês em também que Patrícia acompanharam a também. gente por aqui, viu? E até a próxima live. Boa noite para todo mundo. Tchau, João. Até a próxima. Tchau. Tchau.